Olá, tudo bem com você? Vem para mais uma aula de língua portuguesa aqui, sou o professor Jackson Monteiro e agora o nosso pré-veste aqui vai ficar um pouco diferente. Nós não vamos analisar questões do vestibular da UVA e agora vamos começar analisando algumas questões de provas que caem rotineiramente aqui nas provas que a gente faz. Essa em específico foi tirada da prova do CISEDU, né? A prova da SEDUC aqui, que foi aplicada recentemente na nossa escola. Então vamos analisar as questões comigo, tudo bem? Então, vamos lá que a aula vai começar. Este é o texto que veio na questão, né, que veio na prova, um texto aqui organizado em colunas e que está separado aqui por linhas, como é o padrão que vem na prova. Tudo bem? Então vamos lá. Lendo o texto Minhas Memórias de Lobato, né, por Luciana Sandroni. E aí vem aqui construir notícias. A paixão por Lobato é herança de família? E aí vem a Luciana Sandroni respondendo. Então logo aqui você começa a perceber, né, que tem uma questão, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. O texto já se organiza assim, não é? E perceba também que a conversa aqui é entre construir notícias e a Luciana, olha só, construir notícias e a Luciana Sandroni, né? Então assim, aqui já é uma dica muito importante sobre qual é o gênero desse texto, né? Pois bem, a paixão por Lobato é uma herança de família? É. Minha mãe, Laura Sandroni, é uma grande leitora de Lobato e passou esse gosto para mim. Nas férias, no sítio do meu avô, ela lia um capítulo de alguma aventura do sítio pra gente. Era muito bom. E aqui deu as reticências indicando que tinha mais conversa aí que não foi colocada aqui no texto, né? Então segue para o próximo parágrafo com uma outra pergunta do nosso querido Construir Notícias. O que mais aproxima o autor Lobato da autora Luciana, né? E a própria Luciana responde: acho que é o humor. O Lobato é muito engraçado e isso me chamou muito a atenção. As tiradas da Emília, da tia Anastácia, da Narizinho são muito boas. E aí segue para o próximo parágrafo. A irreverência de Emília ajudou ou atrapalhou? Ajudou. A Emília faz a parte mais engraçada do livro, que é criar fatos que nunca aconteceram na vida de Lobato e atrapalhar o Visconde. Aqui você percebe, a gente não entende muito bem, mas é como se ela estivesse falando algo sobre o que acontece no livro. No livro escrito por Luciana Sandroni, né? Esse capítulo aqui vai lhe ajudar a entender melhor, olha só. Como foi mostrar Lobato? Através dos personagens dele. Portanto, aqui você saca que é a Luciana que está apresentando o autor Monteiro Lobato, né? Eu não queria fazer uma biografia só com fatos e datas. Pronto, aqui você percebe que a Luciana, ela está escrevendo uma biografia. Olha só, cuidado para não se confundir com isso. E nessa biografia, ela fez uma biografia diferente, né? Não se trata apenas de fatos e datas. E aqui no parágrafo anterior ela diz assim, ó, a Emília faz a parte mais engraçada do livro, né? A personagem Emília, no livro de Luciana, que fala da vida de Lobato, a Emília faz a parte mais engraçada. Ou seja, a personagem Emília, ela cria fatos que não aconteceram de verdade na vida de Lobato e a personagem Emília atrapalha o outro personagem Visconde, não é isso? Então, voltando aqui, a Luciana respondeu: eu não queria fazer uma biografia só com fatos e datas. Queria atrapalhar com ficção. Desculpa. Queria trabalhar com ficção. E aí você entende já o que é ficção, né? E aí, relendo o Memórias da Emília, que é um outro livro, né? Por isso que está aqui separado por aspas, eu tive a ideia de fazer a própria Emília, a Emília e o Visconde escrevendo as memórias do próprio autor. Visconde, que como quem conhece aí o sítio do Pica-Pau, é aquele sabugo muito inteligente, né? Então assim, faz muito sentido o Visconde ajudar aí a autora nessa construção da biografia do Lobato. O Lobato comentava muito que a Emília era quem dava as ideias para ele escrever. Ele, o Lobato, acreditava nessa independência dos personagens. E eu também embarquei nessa ideia, na ideia de que os personagens têm esta própria vida, né? Essa independência.
Voltando aqui para o entrevistador que pergunta: como foi adaptar o Sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão? E aí você já sabe que teve a biografia e já teve assim um outro trabalho da Luciana Sandroni que foi voltado para a TV, né? E a Luciana responde: foi muito bom. Trabalhei com mais 3 roteiristas. Quais são eles? Mariana Mesquita, Cláudio Lobato e Tony Brandão, né? Os roteiristas que ajudaram a Luciana na adaptação para a televisão. Outra experiência muito boa foi o trabalho em grupo, mas ver o que você escreve aparecendo na telinha é muito bacana. Muito bem, esse foi o texto. Perceba que a fonte desse texto foi tirado deste site aqui, foi tirado no ano de 2014 e claro, é só um fragmento, ok? Tranquilo? Então vamos para frente para a primeira questão que pergunta o seguinte: esse texto é um conto, uma biografia, um diário ou uma entrevista? Muito fácil de responder. Você concorda comigo, né? Então, resposta certa, letra D. Então pode curtir aí o vídeo se você acertou. Letra D, trata-se de uma entrevista. Não dá para confundir com os outros. Assim, não, você olha de cara, não se trata de um conto, né? Isso é óbvio. Você percebe que não está contando uma história, não está tendo aquele conto que a gente já conhece, o conto básico que a gente é acostumado a conhecer, né? Também não é um diário onde você está lá colocando as suas próprias memórias, registrando as suas memórias, algo muito íntimo seu, né? E talvez eu ouso dizer que você poderia se confundir um pouco, assim, um leitor mais desatento poderia se confundir com uma biografia por estes trechos, né? Por bem aqui nessa parte aqui, a própria autora falar que não queria fazer uma biografia só com fatos. Aí você pode entender: ah, então a Luciana está fazendo uma biografia do Lobato, então o texto trata-se de uma biografia. Não, o livro da Luciana, o trabalho da Luciana, o que ela construiu foi sim uma biografia de Lobato. Porém, a questão está perguntando: este texto aqui que a gente leu, este texto, trata-se de qual gênero, né? Então, obviamente, trata-se de uma entrevista provavelmente de uma revista que tem aqui, não colocaram o nome do entrevistador, né? Colocaram a própria revista, o Construir Notícias, ou então um jornal, não sei o que é, o Construir Notícias, e a própria autora Luciana Sandroni. Tranquilo? Pegou aí a dica? Então, por hoje, pessoal, vamos ficar só com essa questãozinha para você não ficar com preguiça. Dê o seu curtir aí no vídeo e compartilha, faz o teu comentário, acrescenta aí a tua ideia, coloca a tua dúvida e a gente volta na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!